né? O HCTR, no caso lá da feirinha da madrugada. Conta pra gente o que aconteceu com o HCTR. É oportunidade ou não é? O Essa HCTR é legal. difícil, hein? Ele deu uma palhinha do que está acontecendo pra mim aí. Então, o HCTR, além da questão dos juros, nos juros, vamos lá, primeiro ponto, juros altos, pega os fundos imobiliários e, como as ações, pressiona os ativos. Por quê? Se eu tenho uma renda fixa aqui, me pagando, né, ali, tá quase 1% livres, com risco, no próprio Tesouro Direto, que é o menor risco. Então, já perde a atratividade em si, o primeiro ponto. Segundo ponto, esses fundos imobiliários, que é o caso do HCTR, como eu falei, IPCA. Sim. Quando caiu a inflação, a rentabilidade dele diminuiu. E, consequentemente, o que o mercado faz com o fundo imobiliário? Já joga o preço para baixo. Ele já vai, de forma imediata ali, já transferir isso para o preço da cota. Então, diminui o preço para tentar manter ali o padrão de recebimento. E, além disso, a questão do crédito. Como a dívida do HCTR, que a gente está falando é o caso específico do HCTR, ele tinha algumas dívidas dele, alguns CRIs deles, que eram um pouquinho de maior risco. Né? Foi o caso que aconteceu, que eu citei da feirinha da madrugada. Que nesse centro aí ocorreu que ele aluga box, né? É onde tiver a construção desse empreendimento e ali vai remunerando o próprio fundo imobiliário. O que aconteceu é que muitos desses boxes aí ficaram sem locação, tiveram vacância, alguma coisa, e a própria dívida do CRI, que ficou com dificuldade para ser pago para o HCTR. E aconteceu o quê? Já reflexo direto, crise de crédito. A gente pega outros fundos imobiliários, o próprio fundo de tijolo, que teve lojas que por questão de crédito, né? A Tokstok, por exemplo, no caso do VILG 11, que teve ali dificuldade de pagar, até honrou agora o pagamento, agora, né? A gente veio acompanhando, é um fundo que eu acompanho bastante, porque até nas minhas carteiras acaba incluindo, e eu gosto do VILG 11. Também teve um ciclo forte. Mas será que esse ciclo ele não abre posição aí para a gente montar, né? E carregar? Então, esses fundos hoje, não é que eu sou contra, pô, o Alexandre não é contra. Não sou contra, mas eu pelo contrário, ele cabe numa carteira. Só que a gente tem que ter a ideia da diversificação. Agora, aquele investidor que não concentrou, ele não pôs lá, que nem você disse, 60% da carteira em high yield. Ele pegou tijolo, ele colocou ações também, pegou ações de dividendos, pôs empresas mais maduras na carteira, algumas empresas de crescimento, pôs renda fixa, tem um pouquinho de exterior. Esse investidor, a carteira dele pode ter variação negativa? Pode. Mas, com certeza, essa diversificação vai ter uma variação menor. E ele fica mais tranquilo para encarar esse cenário. E aí, quando ele vê partezinha da carteira dele tendo essa variação negativa no high yield, por exemplo, ele aproveita para alocar mais. Ele aproveita esse momento para dar aquela compra, por quê? Inclusive, ele tem caixa de outros ativos que vai caindo. Né? Pega um mês agora que a gente teve de resultado do quarto trimestre de 2022, temos várias empresas pagando proventos aí. Então, a carteira até bateu recorde agora no mês passado de dividendo. Então, esse mercado em queda, você recebendo renda passiva, é na veia comprando. E aí você passa por esses períodos de queda, Luan, e aí que é legal, cara. O investidor que entende isso, ele vê que a volatilidade, ele entrou numa queda, tá? Tá 3 anos caindo no mercado. Se ele depois ele jogar lá na frente esse período que ele passou acumulando, quanto que ele saiu aqui de número de ações? Né? Falam-se muito do Barsi, né? Qual que é até a estratégia do Barsi lá que é muito interessante? Deve ter 10 mil papéis em Banco do Brasil? É igual o Barsi, né? Então, é estipular a meta de papéis, por exemplo, Banco do Brasil. O investidor entrou aqui, com 200 ações do Banco do Brasil, 3 anos atrás. 3 anos depois, ele sai, por exemplo, com 4 mil ações. Isso. Então, ele está muito próximo de chegar onde ele quer. Se ele tem uma carteira, né, quando eu falo bastante de carteira previdenciária, eu quero me aposentar com a minha carteira. Mas será que esses períodos de queda não são interessantes? Será que esses períodos de incerteza... Você citou aquela questão lá dos 3 investidores que fizeram aportes lá em momentos diferentes, né? É importante que aquele investidor que consegue ele manter, né, a constância, a consistência durante esses períodos, ele consegue, principalmente nos momentos de certeza. Você quer ver um negócio legal? Momento de incerteza. Hoje, não tá vindo a picanha, né? Como que é mais? Agora o ministro da Fazenda é o Haddad, né, meu? Tá vindo aí um arcabouço fiscal, né? Tá um momento de incerteza no país. A gente não sabe para onde vai. Guerra com o Banco Central. Para onde que vai o Brasil? Esse momento de incerteza,
pode ser que ele tenha menos risco do que um bull market. É, verdade. Porque, olha só. Porque já as ações já estão pressionadas para onde elas Isso, estão, né? lembra que o mercado ele adianta? A simetria é muito baixa, né? Quando a gente entende que o mercado ele se antecipa, a gente entende que esse mercado de incerteza, o mercado ele já jogou o preço lá para baixo. Pode ser que caia mais? Pô, Alexandre, quer dizer que não vai cair mais? Não, pode. Mas a ideia não é acertar o bumbum da mosca. Eu não preciso cravar o menor preço. Porque você pega o gráfico, vou querer pegar aqui no menor. Não, você precisa acumular. E você vai... E aqui, por isso que aquela estratégia de ir aportando aos poucos, todo mês, ajuda Sim. na acumulação. E você passa por esses períodos acumulando. Então, você não tem a necessidade de ter variação, ficar esperando aquela... É claro que uma hora que vem, que se você já acumulou, a hora que vir um ciclo legal, Sim. você já fez sua vida. Porque você deu tempo para acumular. Então, eu acho que isso é uma mentalidade, é um mindset que para mim eu carrego e eu falo assim, Alexandre, mas isso foi na tentativa e erro também. Fui vendo que não dava certo fazer trade aqui, depois fui montando a carteira. Estudando bastante, né? Ler bastante, né? Isso e no caso do HCTR, teve essa fininha da madrugada e também ele estava envolvido no GPK também, né? GPK. Tinha uma porcentagem ali no GPK Park. Também. E também, é um dos CRIs também que estavam de maior risco. Aí quando você pega o relatório gerencial lá do HCTR, você vai rolando, tem os verdinhos e os vermelhinhos. Os vermelhinhos são os CRIs dele que estavam... Tá com problema. Então, e essa carteira mais agressiva acabou dando esse probleminha, esse ruído que reflete. Agora, a importância da diversificação. Pelo amor de Deus, né? Às vezes o pessoal fala, pô, agora falar é fácil, né? Chutar cachorro morto. Agora tá falar, né? Que nem falar da Magazine Luiza, falar da Via Varejo, né? Mas assim, é um investidor que ele diversificou um pouquinho, mesmo que ele tenha HCTR na carteira, e aí ele admitir que não sabe. E eu, sabe que acaba uma grande sacada? Eu mesmo, às vezes eu falo, puta, não sei. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual cenário, não fico esperando um cenário só. Então lembra que a carteira ela vai ter que conviver com o que vai vir pela frente. Será que os juros vai ficar nesse patamar por muito tempo? Será que ele vai aumentar mais? Será que ele vai cair? Não sei. Mas a minha carteira ela vai ter que conviver com esses cenários. Você quer ver uma questão legal hoje, que às vezes não passa até despercebido quem pensa muito em renda variável, mas a questão da renda... quer dizer que você está recomendando renda fixa. Mas a renda fixa ela tem um diferencial dentro dela mesma. A gente tem o pós-fixado e a gente tem o pré-fixado e o híbrido. Sim. O IPCA hoje, né? Nós temos títulos hoje, Tesouro lá, NTNB principal do Tesouro Direto, IPCA mais 6,5. Nossa, muita coisa. Então, assim, você está tirando de juro real, né? 6,5 livre, e tirando a inflação. Então, você pega um cenário que vai explodir a inflação. Pior cenário, o que a gente não quer, mas pode acontecer. Você está protegido. Você está protegendo parte da carteira. Então, parte da sua carteira está no IPCA. Então, quando você pensa dessa forma, não quer dizer que eu estou falando, Alexandre, agora na queda, mas não comprar renda fixa. Não, não é nada disso. É você ter um pouquinho de cada coisa. E muitas vezes não é 880, né? Fala assim, pô, eu vou ter só renda variável ou só renda fixa? Não, aproveita o que é melhor dos mundos. Agora, por exemplo, tem uma renda fixa me dando IPCA mais 6, compra um pouquinho, vou comprando ali e tal. Então, o fundo imobiliário que caiu, tá me dando chance, vou comprar um pouquinho. E aí ele vai diversificando. Vou fazer minha fezinha, né? Fazer minha fezinha. E aí na verdade, ele vai acrescentando na carteira. E quando vê a carteira dele, vai conviver legal, vai ter menos variação lá na frente e ele suporta mais. Aí consegue ter mais tranquilidade, né? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.